Hoje a gente está aqui com o Pedro Cantizano. O Pedro, ele é doutor em História pela Universidade de Michigan e atualmente ele é professor visitante no Kenyon College, também nos Estados Unidos. O Pedro vai falar um pouquinho para a gente hoje do livro no qual ele está trabalhando. O livro se chama Rio de Janeiro on Trial, Law and Urban Reform in Modern Brazil. É com você, Pedro. Bom, então, o livro é parte da continuação da minha pesquisa de doutorado e é sobre o Rio de Janeiro no século XX, mas o livro coloca essa história de reforma urbana do Rio de Janeiro no início do século XX num contexto maior, que vai do século XIX até o final do século XX. Para contextualizar para vocês o Rio de Janeiro dessa virada do 19 para o 20, é uma cidade colonial, é uma cidade onde a escravidão acabou de ser abolida em 1888, onde existe um influxo grande de ex-escravos e de imigrantes europeus também. É uma cidade que sofreu durante o século XIX inteiro com epidemias de varíola e febre amarela. E o projeto de reforma do Rio de Janeiro é um projeto que é similar ao que aconteceu em outros lugares da América Latina. Então, esse momento de chegada da modernidade urbana na América Latina, ele também pode ser visto na Cidade do México, em Buenos Aires, no final do século XIX. Eu acho que, para explicar esse momento, a gente tem que olhar para os objetivos dessas autoridades municipais e federais que almejavam um ideal de cidade particular para substituir aquelas cidades coloniais. Então, esse objetivo é muito parecido no México, na Argentina, no Brasil. Os métodos são parecidos, as justificativas são parecidas e o Rio de Janeiro não é diferente. Os objetivos são saneamento, então, problemas de saúde pública que assolavam esses lugares há muito tempo, então conter epidemias é um dos objetivos principais. Tem o objetivo de embelezamento também, que é uma coisa que as pessoas talvez não se dê tanto conta quando você pensa em uma reforma urbana, você pensa em questões mais práticas, em questões utilitárias, mas o embelezamento também fazia parte dos objetivos, né? Trazer arquitetura europeia, uma coisa meio eclética, que era um sinal de civilização para essas autoridades, para essas elites locais. Eram sinais, a arquitetura era um sinal de civilização, né? E a modernização do sistema de transporte, e assim, agora sim, na questão mais utilitária, do porto do Rio de Janeiro, assim como aconteceu no Porto de Buenos Aires, mas as avenidas, até os sistemas de transporte, como no caso do Rio de Janeiro, o bonde, o carro elétrico, e também a iluminação da cidade. Então, tem três objetivos, né? Modernização dessa infraestrutura, tem o saneamento, questão de saúde pública e o embelezamento. Tudo isso é envelopado num projeto para atrair, no Rio de Janeiro, atrair imigrantes e investimentos estrangeiros, né? Para mostrar que o país está no caminho certo. Em termos de justificativo, o caminho certo para essas elites dessa ordem oligárquica da América Latina inteira é a fé no progresso, né? Então, o progresso é a chave ideológica de justificação de quase tudo que acontece, é a nova religião do tempo, é a religião secular do tempo, e reformar essas cidades é uma forma de mostrar que a teleologia do progresso, ou seja, a ideia de que um dia esses lugares, essas nações latino-americanas chegariam ao patamar civilizatório europeu e norte-americano também, nesse ponto, estaria sendo cumprido, né? Então, como uma cidade saneada, moderna, bonita, você estaria cumprindo a teleologia do progresso e justificando
essa ideia de que existe um percurso linear a ser percorrido para chegar num determinado ideal de civilização. Ah, você ia perguntar alguma coisa? E quais eram, no começo do século XX, as epidemias que estavam assolando o Rio de Janeiro e qual foi o impacto disso nas reformas de modernização da cidade? Então, o Rio, há muito tempo, já era considerado uma cidade insalubre, e as epidemias mais importantes eram de febre amarela, varíola, tuberculose também, e, e existia, até na comunidade internacional, via o Rio de Janeiro como uma cidade suja, perigosa por causa disso, e isso era um fator que, que atrapalhava o comércio internacional durante o período monárquico, principalmente com o Brasil ficou independente em 1822, entrou numa monarquia, como você sabe, até 1889. Durante todo esse período, essas epidemias mataram milhares de pessoas na cidade. A cidade era vista com os olhos de fora como uma cidade suja, perigosa. Existiam outros marcadores do Rio de Janeiro como uma cidade atrasada, tipo a escravidão, por exemplo. Né? A escravidão também era um marcador, era uma coisa que marcava o Rio de Janeiro como uma cidade atrasada, colonial. Mas as epidemias, mas a escravidão podia ser articulada, como você sabe muito bem, dentro do capitalismo internacional de uma forma que era aceitável. Mas as epidemias não, né? Então esse perigo que a epidemia trazia para o Rio de Janeiro, ele desde do período monárquico, desde da metade do século XIX, já estava na agenda dos administradores da cidade e da própria monarquia resolver esses problemas. O problema é que havia muita resistência dos proprietários da capital e havia, na verdade, pouca força da parte da própria monarquia e até vontade mesmo de resolver o problema. E a República inaugura uma nova ordem, com uma nova Constituição, com interesses diferentes, que tudo até parte da minha tese, que vão levar à centralização e uma organização de um plano que efetivamente transforma a capital e contém as epidemias. Né? A gente pode continuar aqui criticando os problemas autoritários que esse plano de reforma trouxe, mas a verdade é que conteve, foi um plano efetivo de contenção de epidemias na cidade do Rio de Janeiro. E eu queria só adicionar isso, que desde o período monárquico, o outro fator ideológico de justificativa dessas tentativas de reforma era uma ideologia de higiene, né, que o historiador Sidney Chalub, que a gente conhece bem, explorou em relação ao século XIX, que é a construção dessa ideia de que criminalidade, pobreza e raça são coisas que são todas atribuídas a a característica de uma doença social, uma doença para a cidade, e os cortiços onde a maioria das pessoas moravam na cidade são os espaços de reprodução dessa doença. A doença não é só a doença no sentido da varíola e da febre amarela, a doença também é a imoralidade, a criminalidade, a pobreza que esses cortiços representam, e isso vai ficando cada vez mais forte com a abolição gradual da escravidão no final do século XIX. Cada vez mais os negros brasileiros e africanos vão se retirando da esfera privada de controle dos senhores de escravos e entrando na esfera pública. E, ao entrar na esfera pública, eles são alvo dessa ideologia de higiene e de controle que é efetivada através da polícia, agentes sanitários, do controle dos cortiços, do controle das ruas, enfim, das formas de segregação e de punição seletiva que a gente conhece, que existem até hoje. Né? Então, isso vai ficando cada vez mais forte, e a reforma urbana do início do século XX que eu estudo
é como se fosse a, o momento culminante dessa ideologia de higiene, que isso é organizado de forma bastante estruturada e efetiva pelo governo republicano. E qual foi o papel do direito, como que o direito atuou tanto nos projetos de modernização urbana quanto na contenção das epidemias no começo do século XX? Então, o método utilizado tanto em Buenos Aires quanto no Rio de Janeiro é o que o Engels chamou de método Haussmann, né? Que é você abrir avenidas largas para melhorar a circulação de ar, porque a ciência da época é, dizia que essas doenças circulavam no ar, então você abria avenidas largas, ruas largas, para criar circulação, e praças largas para criar circulação, mas também tem um lado político disso que muita gente já explorou, que conter a política das ruas, conter as barricadas, né, e coisas do tipo. Mas, de qualquer forma, a ciência realmente prescrevia esse tipo de distanciamento social, né, para usar o termo do momento. Então, abrir as avenidas largas e demolir esses cortiços que eram considerados insalubres, justamente porque as pessoas moravam muito perto uma das outras e porque não havia sistema de esgoto, de saneamento básico e acesso ao que a gente acha hoje básico, que também é necessário hoje em dia, né, para conter, a gente fala em lavar a mão toda hora. Né? Então, isso tudo fazia parte da ciência médica e higienista da época. E para chegar nesse ponto, você tinha que primeiro demolir e desapropriar muitas propriedades que eram propriedades que no século XIX, no início do século XIX, eram propriedades das camadas mais elitizadas da sociedade brasileira. Eram senhores de terra rurais que investiam na cidade do Rio de Janeiro como se fosse um investimento a mais. Mas, além disso, claro, as ordens religiosas também eram donas de boa parte do território da cidade. Tinha uma história longa colonial de como a cidade se tornou, como os proprietários da cidade se estabeleceram. Durante o século XIX, algumas pessoas de camadas, vamos dizer assim, não vou dizer média, não vou falar classe média, mas pessoas intermediárias ali naquela sociedade já tinham conseguido comprar propriedade. Até alguns ex-escravos, para falar a verdade, dependendo da localização na cidade, já tinham conseguido comprar casa própria e muitos imigrantes também já tinham conseguido investir nesse mercado imobiliário. De qualquer forma, você precisava demolir. Para demolir, você precisava de desapropriação. E a desapropriação é o instrumento jurídico principal na parte da organização da reforma por parte do governo. Então, o governo, a primeira coisa que faz é o Congresso aprovar leis que tornam a desapropriação mais rápida. Né? A desapropriação se torna um processo mais rápido e o governo também pressiona o Congresso a aprovar uma lei que retira do judiciário poder para verificar a legalidade dessas desapropriações. Poder fica quase todo nas mãos de árbitros. Então, esse é um direito que ele tem um diálogo direto com aquela ciência da higiene e das ruas que os engenheiros da época estabeleceram e defendiam. Né? Então, o que acontece dentro do judiciário, dentro das cortes, é que, por causa da nova legislação, o proprietário não pode mais contestar a desapropriação em termos, vamos dizer assim, absolutos. Não pode contestar a decisão da municipalidade de desapropriar. A arquitetura jurídica que é criada é toda em torno de determinar qual vai ser a indenização. E a indenização ela é determinada por um grupo de 3 árbitros, que normalmente são engenheiros. Então, o poder de decisão sai
do direito, vamos dizer assim, ou da cultura jurídica da época e entra dentro, na esfera dessa técnica que é entendida como muito mais objetiva e avançada do que a retórica jurídica dos bacharéis do século XIX, e os engenheiros vão determinar qual vai ser a indenização. É claro que o meu livro ele trata de como que esses dois saberes, esses dois conhecimentos se interagem nesse momento, né? A técnica dos engenheiros e esse saber retórico dos bacharéis em direito. Mas a ideia principal é transferir o poder todo, ou a maior parte desse poder, para os engenheiros. Então, eles vão determinar as indenizações. Tem várias outras reformas jurídicas que são feitas para possibilitar a reforma urbana. Então, por exemplo, não é só desapropriar, mas também tem as medidas de higiene e saneamento que são necessárias, como, por exemplo, a vacinação obrigatória contra a varíola. Tudo isso é envelopado não só em leis novas, por exemplo, uma lei de vacinação obrigatória, mas o meu argumento é que tudo isso transforma de maneira substancial o direito da época, levando o Estado brasileiro a um tipo de governança que é baseado na técnica, na discricionariedade e na independência da administração pública, né? Então, isso também pode ser visto em como que a legislação sobre saúde pública é organizada para a reforma urbana, especificamente para a reforma urbana naquele momento. Então, em 1904, por exemplo, tem um Código Sanitário novo que cria um tribunal da saúde pública, né? Então, um tribunal que esse tribunal só dura 10 anos, dura de 1904 a mais ou menos 1914. É um tribunal específico, em tese técnico, apesar da pessoa apontada para ser juiz, é um juiz que não vamos dizer assim, não é um médico, né? É um juiz que vem do direito, mas de qualquer forma é um tribunal que tem jurisdição específica sobre todos os casos relacionados à saúde pública no Rio de Janeiro. E é claro que as discussões da época são a respeito de quão independente é esse tribunal para julgar e decidir contra a administração pública. A acusação que as pessoas faziam que os juristas, os advogados da época faziam, era que esse Tribunal da Saúde Pública era só um braço da administração pública que estava lá para confirmar as decisões do prefeito, as decisões da saúde pública, né? Então, é um tribunal que já é criado sob desconfiança de que serve apenas para garantir essa independência e discricionariedade da administração pública para tornar efetivas essas medidas de vacinação, tem muito despejo, né? Então, se o proprietário não é capaz de cuidar do prédio da maneira que é determinado pela saúde pública, o prédio é ordenado despejo, né? Então, muita gente é jogada na rua. Além disso, tem outras medidas até parecidas com o que a gente está vivendo hoje, medidas de quarentena, por exemplo, são também articuladas por essa nova legislação de saúde pública. Medidas é interessante pensar nisso no nosso tempo atual também, medidas que obrigam você a denunciar, obriga o cidadão comum a denunciar problemas de saúde pública no seu prédio ou na sua vizinhança. Com certeza, se você era proprietário, você tinha o dever, pelo Código Sanitário, de notificar as autoridades públicas de algum caso de febre amarela, varíola, na propriedade que você aluga e tal. Então, várias dessas medidas são tornadas mais efetivas por causa dessa organização maior, né? Então, o argumento do lado da organização de um novo modo de governança, de um Estado que está mudando, o argumento de que, tudo bem, você pode falar de vacinação, você pode falar de desapropriação, você pode falar de quarentena, você pode falar do que você quiser. O que importa é que tudo isso é parte
um processo que torna a administração pública mais livre, mais independente para tomar decisões discricionárias justificadas por duas coisas: uma, a técnica e a ciência, e duas, o bem comum, né? Então, a ideia de bem comum que circula na República, uma ideia republicana, mas que vai se tornar ainda mais forte nesse momento, são as duas justificativas principais desses juristas e desses procuradores e juízes na construção de um arcabouço jurídico para tornar efetivo o plano de reforma urbana. E Pedro, como que foi a reação da população? As medidas de desapropriação, de vacina obrigatória, de quarentena, isso foi visto com bons olhos ou teve reação da população? Então, quando você fala população, né, você está pensando o cidadão comum, né? Nós agora nesse momento aqui em quarentena e tal. Mas é claro, tem uma parte da elite carioca e brasileira que é totalmente a favor de tudo isso, não importa, né? Porque você tem uma elite cultural, não estou falando só da elite política. A elite política é muito organizada em torno das oligarquias rurais que querem a reforma do porto e a reforma da cidade para tornar o seu negócio, que é a exportação de produtos primários, ainda mais forte, né? Então, esse é um jeito de atrair investimentos para esse país. A elite urbana, cultural da cidade também tem investido nisso porque eles estão pensando nos ideais europeus de civilização, criar aquela Paris nos trópicos. Então, você tem o Olavo Bilac, por exemplo. Eu queria mencionar isso no início, eu esqueci, mas o Olavo Bilac, que é um poeta brasileiro, ele é muito ativo em comparar Buenos Aires com o Rio de Janeiro, né? Porque o Buenos Aires já tinha tido uma reforma urbana e tem uma questão ali de inveja, de competição e admiração também com Buenos Aires, da parte dessa elite cultural carioca e dos engenheiros também brasileiros, mas eles sempre se referem a Buenos Aires como um exemplo, principalmente a Avenida de Maio, que corta Buenos Aires e que foi terminada em 1894, que era uma inspiração para a Avenida Central, a atual Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, a Avenida Central que cortava o centro do Rio, corta o centro do Rio de Janeiro até a área do Porto. Então, a inspiração era sempre Buenos Aires, uma questão um pouco de competição, mas também de admiração para o que havia sido feito na Argentina. Buenos Aires era representada na literatura e nas revistas brasileiras como essa capital europeia civilizada que o Brasil precisava ter para se inserir nessa era do progresso, da civilização. Bom, mas voltando ao que eu acho que a gente está falando, são as pessoas afetadas por isso tudo, né? Então, até muito recentemente, a historiografia focava em alguns modos de resistência. Claro, as pessoas não eram métodos de desapropriação, de vacinação, de imposição de medidas sanitárias que eram vistos como violência estatal, né? E eram realmente violentos na maior parte do tempo. Então, quando eu falo que existe um arcabouço jurídico para justificar isso tudo, isso não significa que tudo é feito dentro da legalidade, né? Então, por exemplo, o prefeito reunia pessoas da sua equipe para ir demolir o prédio no meio da noite, sem processo nenhum, né? Então, durante muito tempo, a historiografia focou justamente no que acontecia nas ruas e no campo político, né? Que é o campo político. Você tem alguns congressistas que são contrários à república oligárquica desses cafeicultores de São Paulo que controlam o governo federal nesse momento. Esses são republicanos, vamos dizer assim, históricos, desde a proclamação da República, que são associados ao positivismo e aos militares, e eles falam abertamente contra essas medidas de saneamento e desapropriação na capital. Eles constroem um discurso, eles
e os mais liberais, como Rui Barbosa, por exemplo, que depois se arrepende e fala bem das reformas urbanas, mas, de qualquer forma, existe ali um paralelo entre esses positivistas e os liberais na época, que constrói um discurso de que tudo isso havia criado um estado de exceção permanente na capital. E a República Brasileira ela é cortada por vários momentos de estado de sítio, então a linguagem do estado de sítio é muito presente, né? Então, eles, apesar de não ter um estado de sítio declarado imediatamente, eles descrevem o que é esse crescimento do poder da administração pública, eles descrevem como se fosse um estado de exceção completo na cidade. Então, eles criticam falando que há violações de direitos individuais, claro, direito de propriedade, também direito da inviolabilidade de domicílio, tudo isso faz parte desse discurso que constrói a reforma urbana como um momento de exceção na cidade. E aí a gente tem camadas proprietárias, vamos dizer assim, muitos imigrantes e pessoas que são proprietários na capital, que não são os políticos que estão no Congresso, mas que também criticam, principalmente por causa do direito de propriedade. Então, eles estão perdendo espaço. O que está acontecendo? Eles estão sendo desapropriados e eles não têm capacidade de se manter na cidade, eles não têm capacidade de reinvestir nessa cidade nova, que é muito cara. Então, eles estão perdendo espaço, e as ordens religiosas também estão perdendo espaço, uma república baseada na secularização de várias coisas, né? Eles estão perdendo espaço na cidade, né? Para pessoas que têm a grana para investir nessa cidade nova e civilizada, enfim, com essa arquitetura toda. Eles também vão criticar com base no direito de propriedade, e você tem uma camada da população, são ex-escravos, são imigrantes pobres, são pessoas que moram nesses cortiços e estão sendo jogadas para fora de casa sem nenhuma opção, né? Sem nenhuma opção. Apesar das autoridades se basearem na ideia de bem comum, né? E é até interessante olhar essa ideia de bem comum, porque muitas vezes os procuradores da saúde pública e os juízes da saúde pública, eles dizem que eles estão agindo pelo bem geral da população contra os proprietários, que são os proprietários de cortiços, que são gananciosos, que estão explorando a população, forçando aquela população pobre naqueles cortiços insalubres, né, onde todo mundo está ficando doente. Então, muitas vezes, esses procuradores vão contra os proprietários, não contra a população. Existe o discurso de higiene também, que eu já mencionei, né, que associa o pobre à criminalidade, principalmente o negro à criminalidade e à doença, mas também existe um outro discurso, principalmente no direito, nesses procuradores da saúde pública, que ataca o proprietário, como se o proprietário fosse o explorador das classes mais pobres. E isso é o bem comum para ele, né? O bem comum é resolver esses problemas. Bom, dito isso, qual é a reação da população que está sendo jogada nas ruas, né? Bom, durante muito tempo, os historiadores brasileiros se dedicaram a interpretar a revolta da vacina. Foi um momento de 1904, em novembro de 1904, que durou 5, 6 dias, em que a população se mobilizou. E aí é uma revolta que envolve tanto esses proprietários quanto as pessoas mais pobres daquela sociedade, e trabalhadores organizados também no porto, pessoas das favelas que já existiam. Ou seja, é uma revolta bastante que envolve pessoas de diversas classes sociais, diversas procedências. E a revolta foi interpretada durante muito tempo como, primeiro, uma revolta contra o projeto de modernização excludente que estava sendo implementado na cidade. Segundo, é uma revolta contra a vacina especificamente, né? Então, uma revolta que se baseou na desconfiança da população contra a vacinação. Essa desconfiança se dava por 2 motivos. Uma, porque dentro dos próprios círculos médicos da época, a vacina não era unanimidade, né? Então, não é que nem hoje que a gente tem uma ciência estabelecida. A vacina ainda estava sendo discutida nos círculos médicos de elite. Segundo, a cultura africana e afro-brasileira que existia na cidade, e para lembrar, o Rio de Janeiro é uma cidade colonial africana com raízes muito fortes, né? É o lugar, é o porto que mais recebeu escravos durante o século XIX, né?
Então, a cultura africana e principalmente a cultura de práticas médicas africanas também criava, era um pouco desconfiada em relação à vacina. Criou-se um movimento que o Chalub chama de vacinofóbico nas classes mais populares da cidade, né? Então, a revolta ela foi interpretada de várias maneiras, mas acho que esses são os dois motivos principais. Ou uma revolta contra todo o plano de imunização excludente, ou uma revolta específica contra a vacina. E essa revolta, como eu falei, durou 6 dias. A revolta também envolve outras coisas, envolve mobilização de políticos que eram contrários à República Oligárquica, que estão no meio da revolta, esses políticos, inclusive alguns monarquistas, aproveitam para tentar derrubar o governo, e eles são suprimidos. A revolta, essa tentativa de golpe de Estado é suprimida pelas tropas do governo, em 2 frontes. E também tem um outro fronte da revolta, que é no Porto do Rio de Janeiro, que cria-se uma área barricada em que muitos trabalhadores do Porto do Rio de Janeiro, que eram muitos ex-escravos, né, nessa área da saúde do Rio de Janeiro, a saúde, o bairro, né, no Rio de Janeiro, também criam uma barricada, uma outra frente organizada da revolta. Então a revolta é bastante dispersa na cidade. Ela começa com atos de violência policial numa reunião que estava acontecendo no Largo São Francisco, no centro da cidade, mas ela se dispersa pela cidade inteira, e ela tem frentes organizadas. Essa tentativa de golpe de Estado dos militares com os positivistas, que é suprimida, e as barricadas do Porto, que também são suprimidas eventualmente pelas tropas federais. E foi essa, vamos dizer assim, a resistência ao processo de reforma urbana foi durante muito tempo visto através da revolta, através da política, algumas pessoas olhando através de letras de música e da produção cultural da época, mas o que eu estou trazendo é um olhar do direito que também mostra que as pessoas foram aos tribunais, né? Tipo, e a tentativa é conectar a resistência dentro do tribunal a toda essa resistência na rua, na política. Então, eu não estou olhando só para os tribunais, né? Eu estou olhando na a interação da resistência jurídica. O que é a resistência jurídica? Você ir na justiça contra a desapropriação, você se defender contra a desapropriação, você se defender contra o despejo, você se defender contra a vacinação, você se defender na justiça contra medidas sanitárias que levavam à sua prisão, muitas vezes. Olhar como que as pessoas usaram a justiça, mas como que isso interagiu com a resistência política, cultural e principalmente a revolta da vacina, né, que eu reinterpreto como uma revolta não baseada em valores culturais afro-brasileiros. Eu reconheço que existe esse lado da revolta, mas eu tento reinterpretar uma outra motivação para a revolta, que é uma consciência popular de direitos. Então, em várias ocasiões, historiadores olharam para a resistência com base em direitos como se fosse uma coisa da elite, como se fosse uma coisa dos proprietários e daqueles políticos que eu mencionei antes. Eu estou tentando resgatar a consciência de direitos da própria do povão, né? Dos ex-escravos, dos imigrantes, das pessoas comuns que estavam envolvidas na revolta. E eu só consigo fazer isso lendo a revolta a partir dos processos judiciais que estavam acontecendo antes, depois da revolta, né? Alguns correndo durante a revolta, para organizar, para fechar essa ideia de que o direito não só foi um instrumento para justificar a reforma, como eu falei antes, mas também foi um instrumento para resistir à segregação urbana, resistir à reforma urbana que foi implementada na época. E Pedro, e como assim que você vê o momento atual com a crise do coronavírus? Você vê algum paralelo com o começo do século XX? É completamente diferente? Como que você acha também que a crise que a gente está vivendo vai impactar na maneira como você vai continuar pensando seus problemas de pesquisa daqui para frente? Enfim, como que você pensa a sua pesquisa histórica e o momento atual?
Uhum. A crise atual, para começar, da última pergunta, a crise atual já impactou como que eu organizo meu pensamento a respeito da minha pesquisa, né? Como que eu até escrevo a respeito dela e falo a respeito dela. Então, é normal que uma crise como essa, como a minha pesquisa é muito próxima, né, dos problemas que a gente está vivendo, hoje em dia, escrevendo, eu faço questão de usar palavras como distanciamento social. Então, isso já teve um impacto. Eu não sei se vai ter um impacto substancial, né? Como que o livro, nos argumentos do livro. Acho que os argumentos do livro já estão claros sobre como que o direito justificou, possibilitou e como que foi canal de resistência para a reforma urbana, mas pode ser que mude também, a minha interpretação de algumas fontes mude por causa da crise atual. De qualquer forma, já mudou a forma como que eu comunico a pesquisa, né? É, eu acho que existem. Eu já fiz alguns paralelos, né? Então, um paralelo são essas medidas de distanciamento que são forçadas na população. Não é o distanciamento que a gente pensa hoje, né? Eu estou fazendo um paralelo com você abrir as avenidas, com você investir em residências que são mais arejadas, né, coisas desse tipo, né? Não é exatamente a mesma coisa. Mas existia uma ideia na época corrente de que essas doenças circulavam pelo ar. A grande diferença, talvez, do início do século XX para hoje é, como eu falei antes, a ciência, né? Que, hoje a gente tem uma ciência que é muito mais estabelecida e capaz de comprovar como que determinadas doenças se espalham e quais são os melhores mecanismos para evitar uma pandemia ou uma epidemia, enquanto que na época isso ainda estava um pouco contestado, né? Ainda era um pouco contestado. Vou dar um exemplo da febre amarela. É, a febre amarela, o vetor a febre amarela assolou as populações nas Américas desde do início da colonização, né? Era uma doença que é, é, moldou em muitos momentos a história da América Latina. A febre amarela, o vetor de transmissão da febre amarela é o mosquito. E a ideia de que o mosquito transmitia a febre amarela só havia sido descoberta no final do século XIX por um médico cubano. E o método de combater o mosquito, o método mais eficaz de combater o mosquito, só havia sido implementado pelo exército norte-americano que ocupava Havana, em Cuba, depois da independência de Cuba, e a área da construção do Canal do Panamá, né? Então, o método, tanto o vetor de transmissão quanto o método eram muito recentes, né? Eram muito, muito recentes. Então, eu estou falando do Rio de Janeiro de 1904, é quase que concomitante o que está acontecendo no Canal do Panamá, por exemplo, e os médicos do Rio de Janeiro começam a usar os métodos que estavam sendo usados pelo exército americano lá. Então, assim, tem um problema aí que é que a ciência ainda é contestada, incipiente. Tem médico brasileiro, médico da academia de medicina, que contesta a vacina, que acha que a vacina é perigosa. E acho que isso não é mais o caso hoje em dia, né? Então, a gente tem uma ciência muito mais estabelecida. Existem outras questões de mobilização social e de momento que também fazem com que eu ache que uma revolta do tamanho da revolta da vacina seja difícil a gente olhar no horizonte. Porque a revolta da vacina, pelo menos na minha interpretação, ela não é uma revolta apenas contra a vacinação obrigatória. Acho que a vacinação obrigatória é o estopim, é o que está. Talvez seja. Ela explique a maior parte da revolta, mas você também tem um momento ali em que a política ela é completamente interrompida a essas pessoas. Então, você tem uma república oligárquica em que uma parte muito pequena da população vota, existem várias restrições ao voto,
E, além disso tudo, talvez até mais importante do que isso, as pessoas estavam sendo jogadas, despejadas constantemente na rua. A saúde pública invadia a casa das pessoas para... o mosquito, voltando ao método do exército americano que os brasileiros importaram, era você borrifar enxofre dentro da casa das pessoas, jogar a pessoa para o lado de fora, forçadamente, e borrifar enxofre dentro da casa das pessoas. Então, assim, eram métodos extremamente violentos. Então, é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Quando você pede para uma pessoa ficar em casa, em isolamento, em quarentena, tudo bem, existem várias restrições da sua liberdade individual, liberdade de trabalhar, sua capacidade de garantir um sustento para sua família fica comprometida, mas não existe essa violência direta entrando na sua casa, principalmente. Talvez a violência pode ser que ocorra, como já está sendo bastante policiado na Espanha, em alguns lugares na Europa, né? No Brasil, talvez esse policiamento aumente, o policiamento da rua. Mas o policiamento da rua é diferente de você invadir a casa de uma pessoa, né? A invasão da casa da pessoa era vista como uma violência, e é até importante falar disso, do espaço da casa agora, porque uma questão que eu esqueci de mencionar é que tem uma articulação do direito à inviolabilidade do domicílio como um direito que protege a casa, mas não no sentido de privacidade que a gente pensa hoje em dia, ou de devido processo legal, né? Que a gente pensa hoje em dia, só com um mandado você pode entrar na casa de alguém, mas tem uma questão de preservação da autoridade patriarcal do chefe da família sobre as filhas, as esposas. Então, o direito à vida do domicílio, ele também serve para modernizar, dar uma forma constitucional a esses valores patriarcais da sociedade brasileira. Então, tem muito discurso de os agentes de saúde pública encostando nas mulheres e tendo acesso ao corpo das mulheres e tendo acesso à casa. Então, a casa, numa sociedade escravocrata principalmente, né, a casa é um espaço privado em que o chefe de família domina, né? Então, você tem uma invasão dessa casa, uma violação ao seu direito constitucional, mas também uma violação a esse espaço privado que foi construído desde a época colonial, como foi construído e protegido desde a época colonial contra qualquer invasão do Estado, né? Contra qualquer invasão do Estado. Então, assim, para voltar na nossa comparação, né? Você policiar a rua hoje em dia é muito diferente de você invadir a casa de alguém. Acho que isso é uma diferença bastante clara em relação ao momento atual também. Acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa que você acha importante falar? Ou tá tudo bem? Tá tudo certo? A gente pode falar, por exemplo, da questão política e como que momentos de desastre e, bom, no caso agora, uma pandemia, revelam determinadas desigualdades e tornam as autoridades mais, vamos dizer assim, nuas em relação ao povo, né? Tornam essas autoridades muito mais vulneráveis em relação ao olhar do povo sobre elas, né? Então, elas se revelam de uma forma bastante clara em momentos como esse de epidemia, né? Então, isso não é um paralelo direto com as reformas urbanas do Rio de Janeiro do século XX, mas, como eu já falei, houve ali um momento que houve uma tentativa de golpe de Estado. Eu não estou falando exatamente disso agora, mas eu estou falando de um governo que vai se tornando cada vez mais frágil diante da impossibilidade de lidar com a pandemia. É engraçado que é o contrário, né? Porque o governo do início do século XX ele investiu pesadamente nas restrições que serviram, como eu falei no início da entrevista,
para conter a febre amarela e a varíola. Então, foi bastante efetivo. Tudo isso que a gente pode criticar o que a gente quiser, mas tudo isso foi bastante efetivo em conter as epidemias no Rio de Janeiro. E hoje em dia é o contrário, né? Você tem um governo fraco que não sabe o que fazer, ou, pior ainda, né, articula a ideia de que tem que deixar rolar e que a economia é mais importante do que a vida das pessoas. Então, nos dois momentos, esses governos se tornaram frágeis, né? Então, o governo atual é frágil e, enfim, existem outros escândalos que vão se adicionando a isso, mas, de qualquer forma, ele se revela para a população, tanto na sua forma frágil quanto na sua forma de anticientífica e de uma ideologia autoritária e obscurantista, que fica bem claro se você olhar os noticiários hoje em dia sobre o Brasil. Então, tem essa questão política e tem também, como eu falei antes, a questão das desigualdades socioeconômicas. Então, qualquer epidemia dessa, qualquer crise, né, que seja um desastre ambiental, qualquer coisa do tipo, revela o quanto que a população mais pobre sofre nesses momentos. Então, assim, é muito interessante porque as epidemias do início do século XX, o que acontece depois disso, quando fica claro que os métodos utilizados pela saúde pública são efetivos, é que o Oswaldo Cruz, que era o chefe da saúde pública, se torna um herói nacional. E aí você expande o escopo dessas medidas de higiene e de saúde para o resto do Brasil, para o interior do Brasil. E o trabalho do Gilberto Rockman, da Fundação Oswaldo Cruz, é bastante claro nesse sentido, de que os políticos e as elites brasileiras se conscientizam que a doença ela pode pegar qualquer um, independentemente de você ser da elite ou se você é um trabalhador informal na cidade. Então, cria-se uma ideia de interdependência, né, que é o argumento do Gilberto Rockman, que vai estimular a expansão da saúde pública no Brasil, né? A questão é que essa ideia de interdependência não significa que todo mundo é afetado igual, né? É o que a gente vê hoje em dia. Qualquer um pode ser afetado pelo coronavírus, mas por mais que isso seja verdade, as pessoas mais pobres elas sofrem mais. Então a gente tem, por exemplo, o caso de São Paulo é muito claro em relação a isso, né? Você tem muito mais casos nas áreas ricas de São Paulo do que casos registrados do que nas áreas pobres. Mas a taxa de mortalidade é muito maior nas áreas pobres, e muito, muito maior nas áreas pobres. Então, apesar de ter mais gente contaminada nas áreas ricas, pessoas que viajaram e voltaram desde o início, né, tá registrando esses casos, nas áreas pobres, a taxa de mortalidade... Morreu mais gente, não só a taxa é maior, como morreu mais gente nas áreas pobres de São Paulo. Então, se você tem uma ideia de interdependência que mostra que todos nós somos conectados por essa invasão invisível, mas, ao mesmo tempo, tem uma separação clara de classes sociais em relação a quem morre mais, quem é mais afetado, até quem é mais economicamente afetado pelas medidas restritivas. Tá certo. Então, Pedro, muitíssimo obrigada pela entrevista e boa sorte em terminar o livro. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.